Então, após a formação dos folhetos embrionários, as células que compõem esses folhetos precisam sofrer um processo de diferenciação para formar os órgãos e sistemas que irão constituir o corpo desse novo indivíduo em formação. Então, para isso, no ectoderma vai ocorrer um processo de neurulação, enquanto que no mesoderme vai ocorrer um processo de metamerização, que vai ter como consequência também a formação do celoma, enquanto que as células que constituem o endoderme vão originar os epitélios de revestimento interno. E agora, ao longo dessa parte da aula, nós vamos conversar a respeito desses processos da neurulação e metamerização. Vamos começar falando a respeito da neurulação. É um processo que vai ocorrer no ectoderme. Então, nós vimos anteriormente que durante o processo da gastrulação ocorre a formação da notocorda, que é um bastão flexível composto por células do epiblasto que se forma na mesoderme. Uma vez formada essa notocorda, ela vai induzir o espessamento da ectoderme que está acima dela, formando o que nós chamamos de placa neural. As células que estão na borda dessa placa neural vão constituir o que nós chamamos de pregas neurais, porque conforme essa placa neural se forma, ela tende a se invaginar, formando um sulco neural. E conforme ela vai invaginando, ela vai tendendo a se fechar para formar um tubo, que vai ser o tubo neural. Quando esse tubo se fecha, as células que compõem essas pregas neurais, elas se desprendem e vão se depositar ao redor desse tubo neural, formando o que nós chamamos de crista neural. O tubo neural vai dar origem às estruturas que compõem o sistema nervoso central, ou seja, cérebro e medula espinhal, enquanto que a crista neural vai dar origem aos gânglios nervosos e às meninges. Gânglios correspondem a acúmulos de corpos celulares de neurônio fora do sistema nervoso central. E as meninges vão ser as membranas que vão proteger o cérebro e a medula espinhal. Então, notem que na neurulação é um processo de diferenciação das células do ectoderme em sistema nervoso, em especial o sistema nervoso central. Então, aqui representando novamente, porém de uma maneira mais ampliada, o processo da neurulação que ocorre na ectoderme. Então, a notocorda presente na mesoderme induz o espessamento da ectoderme que está acima dela, formando a placa neural. Essa placa neural tende a sofrer uma invaginação e se fechar, formando o tubo neural. Quando esse tubo se forma, as células das pregas neurais se desprendem e se dispõem ao redor desse tubo, formando a crista neural. Como nós já dissemos anteriormente, o tubo neural vai dar origem ao cérebro e ao encéfalo, e à medula espinhal, enquanto que a crista neural vai dar origem aos gânglios nervosos e meninges. O ectoderme, por sua vez, uma vez que esse tubo neural se forma, ele se desprende, ele se destaca da ectoderme, essa ectoderme se refaz e se diferencia depois na epiderme. Essa diferenciação ocorre ao longo do desenvolvimento embrionário. Bom, e com relação à metamerização? A metamerização corresponde ao processo de diferenciação das células que compõem o mesoderme. Nós podemos dividir a mesoderme em 3 regiões. Nós temos a mesoderme paraxial, que vai ficar ali ao lado da notocorda e do tubo neural, representado pela letrinha B. Nós temos a mesoderme intermediária, representada pela letrinha A, e depois representada pela letrinha C, nós temos a mesoderme lateral. Nesse processo de metamerização, cada mesoderme vai sofrer alterações específicas. Então, a mesoderme paraxial, que se encontra ao lado do túbulo neural, ao longo da metamerização, ela se fragmenta em blocos designados como somitos ao longo de todo o tubo neural. E com a progressão do desenvolvimento embrionário, por mecanismo de silenciamento e expressão gênica, esses somitos eles vão se diferenciar, dando origem às vértebras, que vão
englobar esse sistema nervoso central, costelas, sistema muscular e as camadas profundas da pele, derme e hipoderme. Não vou entrar em detalhes de controle a nível molecular desse processo de diferenciação. Já na mesoderme intermediária, as células que compõem essa mesoderme vão sofrer uma diferenciação, formando o que nós chamamos da crista genital e o cordão nefrogênico. Com a progressão do desenvolvimento embrionário, o cordão nefrogênico vai dar origem ao sistema urinário, né, em especial aos rins, enquanto que a crista genital, de acordo com o sexo genético desse embrião, ela vai dar origem ao ovário ou testículo, ou seja, vai originar as gônadas. Se nós tivermos um embrião macho, XY, essa crista genital se diferencia em testículo. Se nós tivermos um embrião fêmea, XX, essa crista genital vai se diferenciar em ovário. Lembrando que essa crista genital encontra-se associada a cordões sexuais primários, que são constituídos por células indiferenciadas, que nós temos o ducto de Wolff e o ducto de Müller, que também, de acordo com o sexo genético, eles vão se desenvolver em sistema reprodutor masculino ou feminino. Então, se nós tivermos um embrião fêmea, XX, na ausência do cromossomo Y, o ducto de Wolff regride e o ducto de Müller se desenvolve em sistema reprodutor feminino. Se nós tivermos a presença do cromossomo Y no embrião macho, o ducto de Müller regride e o ducto de Wolff se desenvolve no sistema reprodutor masculino. Lembrando que todos esses processos de diferenciação dos folhetos embrionários estão ocorrendo de maneira concomitante. E, ao mesmo tempo, o embrião está sofrendo o seu dobramento, que nós já comentamos anteriormente. Por isso que vocês conseguem visualizar essa imagem aqui. Vocês conseguem perceber que o embrião já está se dobrando nessa imagem aqui. Nós temos o túbulo neural, nós temos a mesoderme paraxial, que já sofreu a metamerização e se diferenciou nos somitos. Temos representado ali a notocorda e aqui a mesoderme intermediária, mostrando as áreas referente ao cordão nefrogênico e à crista genital. Então, a crista genital encontra-se representada em verde e o cordão nefrogênico encontra-se representado em um vermelhinho mais claro, né, um rosinha, nessa mesoderme intermediária. E a mesoderme lateral, nesse processo de metamerização, ela sofre uma cavitação. E ao sofrer a cavitação, ela é separada em duas lâminas. Então, nós vamos ter a mesoderme lateral, uma lâmina somática, que é a lâmina superior, que vai se unir ao ectoderma, formando uma unidade que nós chamamos de somatopleura, e a lâmina de baixo, que vai ser a lâmina visceral ou esplâncnica, que se associa à endoderme, formando o que nós chamamos de esplancnopleura. Então, nessa imagem, vocês conseguem visualizar, ó, na metamerização da mesoderme lateral, ocorre essa cavitação. Em azulzinho, nós temos destacado a lâmina somática ou parietal, que se associa ao ectoderme, que está superior a ela, formando a somatopleura. E abaixo, nós temos aqui em rosinha, representada a lâmina visceral ou esplâncnica, que se associa à endoderme, formando a esplancnopleura. Isso é muito interessante porque essa somatopleura, né, considerando que nós estamos aqui, essa é a ectoderme, mesoderme e endoderme. Essa somatopleura, com a progressão do desenvolvimento embrionário, ela tende a se dobrar sobre o dorso do corpo do embrião e se descolar do trofoblasto, formando um anexo embrionário que nós chamamos de âmnion. Ao mesmo tempo, essa mesoderme, essa lâmina visceral esplâncnica da mesoderme, ela tende a recobrir, né, externamente o saco vitelino, que já estava recoberto internamente pela endoderme. Então, vocês lembram, logo no início da aula, que eu comentei que quando ocorre a gastrulação e ocorre a formação lá do epiblasto e hipoblasto, lembra que o hipoblasto ele migrava e recobria internamente a blastocele, o trofoblasto? Agora, a partir desse momento da metamerização, essa
lâmina explâncnica, essa lâmina visceral da mesoderme lateral, ela vai percorrer, ela vai preencher, né, o espaço entre esse hipoblasto que se diferenciou em endoderme, revestindo internamente a blastocele, e o trofoblasto, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque então a somatopleura vai estar implicada na formação do âmnion, enquanto que a espanquinopleura estará implicada na formação do saco vitelino. Mas eu vou voltar a repetir isso mais adiante nessa aula. Então, como eu já falei, a somatopleura, então, ela vai estar implicada na formação do âmnion, porque ela tende a se dobrar sobre o dorso do corpo desse animal. Então, nós teremos a formação do âmnion, que é um anexo embrionário que vai proteger esse embrião, que vai ser constituído internamente pela ectoderme e externamente pela mesoderme parietal, enquanto que a espanquinopleura ela vai revestir o saco vitelino e integrar parte do intestino primitivo, que nós vamos ver mais adiante. Lembrando que concomitantemente a esse processo de diferenciação dos folhetos embrionários está ocorrendo o dobramento desse embrião, e conforme ele vai se dobrando, vai ocorrendo também a formação dos celomas, que são as cavidades internas que compõem o corpo desse indivíduo, que nós temos então cavidade peritoneal ou abdominal, a cavidade torácica, né, ou pleural, cavidade pericárdica, onde fica alojado o coração. Então, conforme vai ocorrendo a diferenciação desses folhetos embrionários, esse embrião também vai mudando seu formato e vai sofrendo o seu dobramento. Esse dobramento ele é caracterizado por flexuras, tanto lateralmente como na região cranial e caudal desse embrião. Então, vão ocorrer essas dobraduras e depois ele vai se acomodando no interior do útero e adquirindo, assim, o formato característico da espécie. Então, assim, gente, nesse processo de dobramento embrionário, o embrião ele deixa de ser discoide e passa a adquirir a forma tubular cilíndrica. E notem que quando ele sofre essa dobradura, em especial quando ele sofre essa flexura lateral, notem que parte do saco vitelino vai ser absorvido para dentro do corpo do animal, formando o que nós chamamos do intestino primitivo, que posteriormente vai se diferenciar dando origem ao nosso sistema digestório, tá? Então, vocês podem observar nessa imagem aqui, ó, representado em amarelo, é o saco vitelino, que agora é revestido pela espanquinopleura. Conforme ocorre a dobradura lateral do embrião, notem que conforme ele vai se dobrando lateralmente, parte desse saco vitelino é absorvido para dentro do corpo do animal, formando o que nós chamamos de intestino primitivo. Nesse processo de dobradura, notem que também ocorre a formação de algumas cavidades no interior do corpo desse animal, formando o que nós chamamos do celoma, que vai dar origem às cavidades internas, como eu já disse anteriormente. Aí, gente, com a progressão do desenvolvimento embrionário, as células que compõem esses diferentes folhetos, elas vão passando, vão completando os seus processos de diferenciação, constituindo, assim, os sistemas, formando os órgãos que compõem o corpo desse animal. Com relação, por exemplo, ao sistema cardiovascular, algumas células da mesoderme se diferenciam em angioblasto, que se organizam em ilhotas sanguíneas e depois vão se diferenciando, formando o endotélio dos vasos sanguíneos, enquanto que as células da mesoderme da área cardiogênica se desenvolvem no coração. Detalhes sobre como se dá a diferenciação dos diferentes órgãos que compõem os diferentes sistemas, eu não vou tratar nesse momento, mas caso vocês tenham interesse, eu vou deixar algumas referências para que vocês possam aprofundar o estudo nesse sentido.
Mas o objetivo da nossa aula é só vocês terem uma noção superficial de como ocorre esse desenvolvimento embrionário, né? Como que se dá a formação desses diferentes sistemas sem necessariamente discutir detalhes referentes à formação de cada órgão em particular.